Olá, boa noite, tudo bom, gente? Olá, professor Ângelo entrando para a gente começar a nossa live. Olá, Ângelo, Oi, professor Patrícia, boa Ângelo, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como você está? Tudo bem, Patrícia, graças a Deus. Pessoal entrando, boa noite a todos. Vou esperar o pessoal entrando. Ângelo, nossa live essa noite, ela tem uma coisa bem interessante, né? É, Durante todo esse período que estamos vivendo do Covid, que ainda não acabou, né? Vai e volta, a gente já está vendo isso voltar lá na Europa e aqui a gente tem os casos que caem, que tornam a crescer, mas os mitos ainda permanecem. E aí, quais são as verdades, né? é verdade. Ainda muito mito proliferando. Acho que não é só da Covid, né? Da ventilação como um todo, e da própria saúde no geral, né? Todas as áreas têm os seus mitos, as suas informações que são repassadas e que muitas vezes são assimiladas sem qualquer contestação, né? As pessoas terminam assimilando por causa do viés de autoridade, né? Alguém que tem um nível superior, um pouco maior, o professor, enfim, repassou e as coisas terminaram sendo assimiladas sem a mínima contestação. Esse é o grande problema, né? É quando você não contesta, é quando você não busca saber se aquilo que foi repassado é realmente verdade, quando você não gera o que a gente chama de dúvida razoável, né? Então, aquela coisa de você dizer, mas peraí, será que isso não é. Na realidade, não é que seja uma mentira nem um demérito. A ciência é dinâmica. E determinada coisa pode ter sido uma verdade científica. Bom, o exemplo clássico disso é o volume corrente. Se você pegar a década de 80, né, você ventilava com 15, 12 ml por quilograma. Hoje a gente não faz mais isso. Então, às vezes, é um conhecimento que não foi atualizado, na realidade. E gera os chamados mitos. E é isso que a gente vai discutir hoje. É verdade. Ângelo, eu vou começando perguntando para você. Lá em março, né? Começo de março, quando tivemos o primeiro caso e a primeira situação de intubação, todo mundo pensou que estava diante de condições muito diferentes, né? E que precisava-se de condições, estratégias que eram fora do nosso contexto. E assim, na verdade, isso é uma das perguntas que a gente recebeu. Isso foi um mito que a gente recebeu, ou não passava mais do que um paciente que, em ventilação mecânica, bastava entender a condição clínica dele para ventilar baseado no que já sabe de bases fisiológicas, do que é o nosso conhecimento no dia a dia, no que o paciente pode nos apresentar na beira do leito. E aí eu pergunto para você, foi mito essa coisa que passaram para a gente ou uma verdade? É difícil hoje ventilar um paciente COVID com SARS-CoV-19? Patrícia, tem algumas singularidades, né? A Covid tem as suas singularidades. Acho que a primeira coisa que assustou bastante foi a questão da chamada hipoxemia silenciosa, né? As pessoas viram pacientes extremamente hipoxêmicos, mas inicialmente sem um quadro de dispneia, sem um desconforto respiratório acentuado. Essa é a primeira diferença. Por que isso? Por causa do potencial fator trombótico da doença. Essa semana saiu uma revisão, uma meta-análise, mostrando que, bom, não parece não haver a chamada tempestade de citocinas na Covid-19. Né? Então, essa é uma diferença porque a gente tem num quadro singular de síndrome de desconforto. Os níveis de interleucina 6 nos quadros de Covid-19, mesmo nos quadros críticos, eles são bem menores, por exemplo, chegam a ser 12 vezes menores
do que os níveis de interleucina 6 no fenótipo hipoinflamatório da síndrome de desconforto por outras causas. Tá? Então, essa é uma singularidade. Mas, no geral, o que a gente tem é que a gente ventila um paciente. A gente ventila um paciente com suas considerações clínicas. Jean-Louis Vincent publicou essa semana também um artigo cujo título é provocador, né? Nós nunca vimos um paciente com síndrome de desconforto. E o que ele reduz no sentido geral, ele pergunta o seguinte: bom, fazer diagnóstico de síndrome de desconforto muda a nossa rotina? Ou muda? Tem algum cuidado adicional que você possa fazer? Para mim, basicamente, eu acho que o que muda é a posição prona. A gente não usa a posição prona para outros casos de hipoxemia, por exemplo. A posição prona é uma técnica validada para síndrome de desconforto. Mas, no geral, ventilação mecânica, você termina usando os parâmetros protetores que você já conhece, né? Baseados no tripé de mecânica respiratória, de hemodinâmica e de análise gasométrica. Então, quando você usa essas três coisas, você consegue ventilar um paciente adequadamente, independente do diagnóstico inicial. Esse é o grande ponto. Outro ponto que a gente viu, que é um diferencial na Covid-19, é o drive respiratório extremamente elevado. Pacientes muito difíceis de sincronizar com a ventilação mecânica, um índice de duplo disparo muito elevado. Então, esse é um fator também singular da doença. Mas, de novo, se eu percebo isso e se eu não consigo gerenciar essa variável do ponto de vista do ventilador mecânico, eu tenho que buscar ajuda na terapia medicamentosa médica, na sedanalgesia, ou mesmo no bloqueador neuromuscular. Mas perceba que, novamente, é uma análise individualizada de você observar o paciente, fazer uma avaliação e determinar qual é a sua conduta, independente de qual seja esse diagnóstico. Vou te dar um exemplo clássico disso. Eu costumo discutir lá nos nossos cursos, quando a gente fala de avaliação de mecânica e autopic. Bom, parece uma regra. Olha, DPOC, eu tenho que ventilar com frequência respiratória baixa. Né? Mas a gente mostra isso. O que determina CO2, basicamente, é o volume minuto. Se eu baixo demais a frequência e eu tenho uma queda do volume... Por que você baixa a frequência? Para permitir que o doente exale mais e ganhar volume inspirado. Se você baixa demais a frequência e a perda de frequência superou o ganho de volume inspirado, teu volume minuto caiu. Se teu volume minuto caiu, a gente vai reter mais. Simples assim. Então, nem sempre baixar a frequência respiratória é a melhor técnica. Nem sempre baixar demais. A gente pode até permitir algum grau de autopic, um paciente passivo até pode. A depender do quanto eu tenho desse balanço entre ganho e perda, mirando no volume minuto. Então, novamente, ventilação mecânica se faz de forma individualizada, de forma personalizada, né? A gente não tem uma tabelinha que te diga assim, olha, se for SARA você vai ventilar assim, se for DPOC você vai ventilar assim, se for asma você vai ventilar assim. One size fits all, né? Não tem uma coisa que se aplique a todos. Então, vamos individualizar a ventilação mecânica. Ok. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui era: todo paciente COVID havia uma indicação de intubação precoce. E você falou de ventilação individualizada. Durante esse período que vivemos, talvez nunca entendemos tanto sobre PSIL e as oportunidades de poder ventilar esse paciente. É mito, Ângela, ou verdade? Esse paciente precisa de ventilação mecânica logo imediata ou não? Patrícia, eu não consigo entender, eu tenho falado isso, eu não consigo entender o termo intubação precoce. Precocidade, ao meu ver, quando você faz alguma coisa de maneira precoce, você está fazendo de maneira profilática, você está tentando evitar alguma coisa. Mas, obviamente, que você não vai entubar um doente sem critérios para tal. Não, peraí, eu vou passar um tubo no doente para evitar uma PSIL. Assim funciona. A gente ainda tem dúvidas sobre
a PCIL em pacientes na ausência de pressão positiva. Né? É uma coisa, o próprio Tobin, em um de seus editoriais, ele questiona a PCIL. A gente sabe que adicionar a pressão positiva aí realmente pode aumentar bastante o delta de pressão transpulmonar e gerar. Mas é o engatinhado conhecimento. A maioria dos trabalhos, o que a gente tem de PCIL veio de estudos experimentais ou de dados gerados em atletas, maratonistas, ciclistas, enfim, um estudo que perceberam algum grau de edema depois de uma prova, de um esforço físico exacerbado. Mas, assim, a gente não tem ainda um ensaio clínico, uma coisa aprimorada em humanos que possa determinar, olha, você realmente faz PCIL. Então, intubar precocemente, eu acho que vamos usar um termo da obstetrícia, né? Vamos intubar a termo. Né? Então, vamos fazer uma intubação a termo. É um paciente que precisa. Aí vem a coisa, bom, mas é contraindicado fazer VNI? Nós nunca dissemos que é contraindicado. O que a gente disse, olha, se você não tem as condições adequadas, nós não recomendamos. Exato. Né? Contraindicar é diferente de não recomendar. Tem as condições adequadas, faz um trial de VNI, 30 minutos, 1 hora. Se o seu doente não melhorou, intuba. Isso para mim não é precoce. O teu doente já está com desconforto respiratório. Ao surgir desconforto respiratório, você vai tentar uma VNI se houver condições para isso. Tá? Se não houver, aí sim a intubação. Mas isso não foi precoce. Eu acho que o termo precoce é o que levou muito, no início, a intubações potencialmente deletérias. Intubadas por hipoxemia. O pessoal começou a ver graus muito elevados de hipoxemia, doente saturando ali 80%, mas sem desconforto respiratório. Opa, hipoxemia passa tudo. E a gente começou a intubar demais. Entendeu? Então, talvez esse seja o grande gap. Intubar por hipoxemia isoladamente? Não. Intubar por hipoxemia mais desconforto? Sim. Hã? Entre esses dois pontos, um trial de VNI, se você tiver condições para isso, ótimo. Basicamente isso. Mas eu sempre digo isso também, né? A gente foi trocando a roda do carro com o carro andando. A gente foi aprendendo ao longo da pandemia. E como os ventos chegaram no Brasil muito depois, a gente teve, talvez a gente tenha sido um pouco agraciado com isso, né? A gente teve o tempo necessário para aprender com a experiência de fora e começar a aplicar aqui. Essa foi uma vantagem nossa. Não tenha dúvida, né? A gente conseguiu ver a experiência e baseado no nosso conhecimento, né? Que acredito e eu sempre afirmo isso, que aqui no Brasil existe uma saúde, uma inteligência em medicina de ponta que consegue até, diante dos fatos, dos argumentos, ser protagonista, né? E eu acho que aqui até no Brasil foi feito coisas diferentes e que destacou, né? Todo esse processo que a gente viveu na terapia intensiva com o Covid-19. Mas você tocou num ponto, Ângelo, que foi uma das dúvidas, né? Nas perguntas que o pessoal colocou, que aí a gente até falou, pô, isso não é mais mito, né? Mas aí, durante a ventilação, se verificou que os pacientes tinham um PCO2 muito elevado. Isso foi um achado que se teve. E aí as pessoas perguntavam, o tubo pode ser considerado um espaço morto? Isso é mito ou isso é uma verdade? O circuito precisa ser menor ou maior? Preciso diminuir o circuito? E isso ainda tornou-se mais ainda uma questão por conta do que a gente vê nesse paciente, que realmente ele apresenta beira-leito, um PCO2 elevado e muitas vezes até com uma gasometria compensada, mas as pessoas têm essa vontade, né, de corrigir esse PCO2 e é o que você falou, até que ponto essa correção ela é favorável ou não. Isso. Mas isso é mito, verdade? Como é que você encara isso? O tubo endotraqueal isoladamente, ele pode reduzir em até 50% o volume de espaço morto em relação às vias aéreas superiores. Então, tubo endotraqueal por si não aumenta o espaço morto. O que aumenta o espaço morto, na realidade, é o que a gente chama de espaço morto instrumental. É tudo que você coloca entre o tubo endotraqueal e a peça Y. Então, tudo que você acrescenta
nesse intervalo constitui espaço morto, constitui área onde você tem descarga de volume, mas você não tem troca gasosa. Basicamente isso. Então, se você acrescenta um filtro, ele é espaço morto. O flex tub é espaço morto. Se você põe lá o sistema de aspiração fechado, aquela parte que conecta direto na via, é espaço morto. Então, essas coisas são espaço morto. Circuito de ventilador não é espaço morto. Por que não é espaço morto? Porque eu só posso considerar espaço morto toda a região onde os gases inspirado e expirado transitam. Nos circuitos, o gás inspirado vem por um circuito e vai embora pelo outro. Onde é que esses gases se encontram? A partir da peça Y. Então, meu espaço morto começa na peça Y. O que acontece é que alguns ventiladores, eles não compensam a complacência do circuito, que é o que a gente chama de volume compressível, né? Então, se o teu ventilador não compensa, você vai ter um aprisionamento de parte do volume que você manda para o paciente no circuito do ventilador. Tá? Então, o volume é aprisionado, dependendo da complacência do teu circuito, você pode aí ter uma perda em torno até de 5 a 10% de volume. Tá? Boa parte dos ventiladores fazem essa compensação automaticamente. O que as pessoas fazem? As pessoas ou pulam o autoteste, que é a fase onde o ventilador faz o seu checklist e faz essa compensação, ou usam circuitos diferentes, porque o ventilador, para fazer o cálculo, ele precisa do seu circuito específico, com seu tamanho específico, cada marca com o seu, ou um tamanho padrão. Tem ventilador, por exemplo, que você acopla outro circuito, vai dar erro toda vez que ele tentar fazer a compensação do circuito, porque não é o circuito específico dele, né? Então, quando não há essa compensação, você tem uma perda. E aí, tendo uma perda, obviamente, imagina, olha, eu quero entregar 450 ml de volume, mas 50 ml ficou no volume compressível do circuito. Então, você vai entregar menos volume do que você gostaria. Tá? Mas, de novo, o circuito, o fato de você... A gente está falando de complacência de circuito, não do tamanho do circuito. Então, o fato de você tirar ou reduzir, enfim... Eu já vi casos de, inclusive, pessoas cortarem tubo endotraqueal para reduzir espaço morto. Tá? Então, são coisas assim, aberrantes. Especificamente na Covid, a gente tem comentado sobre isso, saiu um estudo, botei lá no perfil também. O que está causando aumento de espaço morto e elevação de CO2 é trombose. Basicamente, microtrombo de circulação pulmonar. Então, você termina fazendo muito espaço morto. E aí eu vou corrigir isso na ventilação? Não. Eu preciso entender o conceito de hipercapnia permissiva, eu tenho que entender que eu ventilo o pH. Em algumas situações específicas, quando o doente já tem uma disfunção ventricular direita, aí eu tenho que controlar esse CO2. Mas olha, isso é tratamento do médico também. Eu vivo dizendo isso. O fisioterapeuta tem mania de achar que vai resolver tudo na ventilação mecânica. Não é assim. Se o cara tem espaço morto por excesso de trombo e microcirculação pulmonar, o tratamento trombolítico tem que ser aplicado. Tá? Então, esse é um fator. O outro fator, você pode ter trombo porque você não titulou adequadamente a pipa, você está sobredistendendo o pulmão e causando mais espaço morto. E aí você vai reter CO2. E aí, muitas vezes, você termina fazendo, piorando a condição, porque, olha, o cara já está hiperinsuflado, eu já estou sobredistendendo o pulmão. Aí, o que eu faço? Eu vou e aumento a frequência respiratória. Muitas vezes, aprisiono mais gás, faço mais sobredistensão pulmonar e termino piorando a condição. Então, basicamente, é o seguinte. A gente não trata sintoma. A gente trata a causa. Né? Você pode até dar uma aliviada no sintoma, mas a causa está lá. É como tomar, eu faço sempre a comparação, é como tomar um analgésico. Você tem uma dor, você toma um analgésico. A tua dor vai melhorar enquanto o analgésico vai fazendo efeito. Mas se você não abordou a causa, ela vai voltar. Tá? Então, a primeira coisa, eu tenho que entender por que o meu doente está fazendo uma retenção tão importante de CO2. É normal fazer retenção? Sim, dentro de uma estratégia de ventilação protetora, onde você vai usar volumes correntes mais baixos, você tende a ter algum grau de hipercapnia. Fato. Agora, bom, o que não é comum?
Ó, meu doente está fazendo 90, 100 de CO2, 110. Eu recebi um direct um dia desse. Sabe, professor, meu paciente está com 130 de CO2. Não, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está muito errada. E aí, não adianta nada. O que é que eu faço? Eu aumento a frequência respiratória, eu aumento o volume corrente. A primeira coisa é você entender a causa. O que está acontecendo? Né? Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer. Trabalhar na causa. Ir atrás da causa. Tentar entender o que está acontecendo com o doente. E não sair fazendo... vou aumentar. Eu já vi gente colocando volume de 10, 12 ml. Né? Querida Marta Damasceno, uma honra a tua presença na live. Uma querida. Então, basicamente isso. A gente tem que entender que tudo que eu faço, quer seja em ventilação mecânica, quer seja na própria fisioterapia ou na saúde no geral, para todas as áreas, você tem que fazer uma avaliação. A base da medicina, da ciência da saúde, é uma avaliação adequada. Se você não avalia, você não trata adequadamente. Se você começa a achar que, bom, eu tenho 10 pacientes com dor abdominal, eu vou dar Buscopan para os 10 e vou resolver o problema dos caras. Não funciona. Eu tenho que ir lá e fazer uma avaliação da causa de cada um. Cada doente com dor abdominal vai ter uma causa diferente de dor. Mesma coisa. Cada doente que está extrapolando os limites da hipercapnia permissiva tem uma causa, vai ter uma causa diferente de retenção de CO2. Se eu acho que eu vou aplicar um ajuste de ventilador e vou resolver o problema do indivíduo, não é bem assim. Eu vou estar tratando o sintoma. É a ponta do iceberg. Todo o resto ali de baixo está oculto. Né? Eu preciso entender isso. Correto, Ângelo. E diante disso, assim, uma das perguntas que a gente recebeu aqui, perguntando, e na verdade, até afirmando, uma das verdades que a gente mais pôde encontrar na terapia intensiva foram os vidros com a mecânica escrita, com a titulação do PIP, né? E talvez aí ela pergunta, é uma verdade? A gente voltou a ter cuidado e calcular a mecânica e no o COVID ele tem que ter essa prioridade mecânica e como guia para a ventilação mecânica? Olha, eu acho, Patrícia, que isso deveria ser verdade para tudo, não só para Covid, né? De novo, o que embasa o meu ajuste de ventilação mecânica? É uma condição de mecânica respiratória, uma condição hemodinâmica e uma condição gasométrica. Eu tenho que estar baseado nesse tripé. E se a gente não fazia isso para as outras doenças, a gente ventilava inadequadamente. Então a gente tem que avaliar isso para todos os doentes, não é só para a Covid. Por quê? Porque isso embasa o meu raciocínio clínico na hora de ajustar o ventilador mecânico. Uma coisa que a gente contestou muito foi a questão do uso da PIP table em alguns pacientes com Covid-19. Por quê? A complacência é normal, você joga... O doente tem uma hipoxemia profunda, às custas de mecanismos trombóticos ou de mecanismos de alteração do tônus vascular. E essa hipoxemia profunda, ela não é causada por colapso, né? Ou por shunt pulmonar. Ela é causada por esses fatores vasculares e trombóticos. E aí, bom, se eu pego esse pulmão, vou pela PIP table, mesmo a tabela de PIP baixa, e eu preciso de 90% de FO2, eu vou usar ali pelo menos uma PIP de 16, 18 centímetros d'água. Eu vou sobredescender isso. Né? A gente disse, olha, não é o melhor método. Bom, mas chega um ponto que essa COVID evolui para síndrome de desconforto. E aí nos parece, e isso é o que a gente tem visto em pacientes COVID especificamente, que o nível de PIP ele varia muito. Tá? Eu ventilei, a média dos meus pacientes, 8 a 12 de PIP. Pouquíssimos pacientes eu usei 15 de PIP. Tá? Essa é uma observação clínica, passível de viés. Mas o grande problema, de novo, a gente volta para o ponto inicial. Quando é que você delimita isso? Quando você sai exclusivamente da avaliação baseada em oxigenação e você passa a mirar em outros fatores.
E aí você começa a ver, olha, peraí, esse grau de oxigenação não bate com essa mecânica. Ou, olha, bom, a gente sabe que a saturação periférica, a oferta tecidual de oxigênio, ela depende da DO2, que depende, por exemplo, do débito cardíaco. Opa, aumentei a PIP aqui, ó, o cara afundou a hemodinâmica, começou a baixar débito cardíaco, começou a cair a oxigenação tecidual. Então, não dá para a gente focar unicamente em um ponto. Eu tenho que estar baseado no tripé. Ventilação se faz dessa forma. Tá? Se a gente não fez isso antes, e se a gente descobriu agora que precisa, ótimo, mas não vamos pensar que isso é só para Covid. Porque é isso que eu tenho visto, sabe, Patrícia? Como em alguns locais a curva começou a baixar, as pessoas começaram a acomodar, né, fazer aquela coisa, voltar para aquele... Então não dá para pensar nisso, né? Não é, a Covid não é um meteoro, um cometa que passou e que depois o mundo volta ao normal. A gente não pode voltar para esse normal antigo. A gente tem que continuar com essa expertise. Daqui a pouco ninguém está pronando mais ninguém, né? A prona que foi tão, como é que eu posso dizer, foi tão visual, foi tão usada, né? Chegou elevada a um patamar superior que ela não tinha, mas que deveria ter antes. Desde sempre, né? Desde sempre, a gente vai abandonar agora. Como é que a gente... Então, não dá para acomodar, não dá para achar que as coisas eram só na Covid, passou Covid, vamos relaxar, né? Então, talvez a gente tenha aprendido a fazer um pouco mais de ventilação mecânica agora, que bom, mas a gente precisa continuar daqui para cima, tá? Não, Talvez... Só completando. Senão a gente fica feito aquela velha dado da mitologia grega, da história do Sísifo, né? Que é aquele cara que foi condenado a rolar a pedra na cima da montanha, quando a montanha chegava em cima, ela rolava de volta. Então, a gente vai subir a pedra lá, depois a gente desce, começa tudo de novo. Não dá, a gente tem que Exatamente. parar por aí. Isso que você falou, Ângelo, é uma coisa que tem que virar realmente uma realidade, né? Nunca se calculou tanta mecânica e isso nunca conseguiu mostrar tanto a capacidade do fisioterapeuta, porque ele enxerga o ventilador através desses números para poder conseguir fazer uma ventilação gentil para o paciente, né? Fisiológica, uma ventilação com paciência. Isso, Né? isso. E que não vise somente uma correção de uma gasometria. E aí isso é algo que tem que vir para ficar e ser sustentável. A outra coisa são os EPIs. Amigo, nunca vi tanto uso do EPI por parte do fisioterapeuta como agora. E isso tem que continuar. Porque a fisioterapia, ela é um produtor de aerosol, né? Sim. E talvez a gente, desde antes, não tivesse esse cuidado. E nunca nos faltou pacientes com capacidade de contaminação por aerosol, como a própria tuberculose, o sarampo que está voltando. Então, acho que isso são verdades que já existiam, que apareceram e que têm que ser duradouras. E aí fica até como algo, né, para a gente no dia a dia, uma forma de legado. É isso, é exatamente essa palavra, é um legado, né? Que a gente precisa aplicar. Basicamente isso, eu preciso continuar aplicando. Você quer ver uma coisa mais legal? A gente via muito, né? Aqueles boxes de isolamento de Covid, de vidro, e você passava, tava lá os dados de mecânica anotados com caneta piloto, né? Muito legal isso, né? A preocupação em passar para o colega tudo que está acontecendo com mecânica, enfim. Mas, novamente, eu tenho muito medo da síndrome da acomodação, né? As pessoas começam a acomodar e aí a gente tem que puxar sempre. Acho que a nossa função, principalmente as pessoas que cumprem essa função da mídia social, a gente tem essa coisa de usar a mídia como uma forma de disseminação de conteúdo, a gente tem a sagrada missão de estar provocando e não deixar a bola cair, né? Então, a provocação, a instigar as pessoas a estar mantendo essa qualidade, isso é fundamental. O salto de qualidade, a gente está numa escada. Imagina, né? A gente subiu um degrau. A gente teve um salto de qualidade dentro da fisioterapia.
E agora a gente vai voltar para o degrau anterior? Ou vai descer 2 degraus? Como é que fica isso? Né? Então, não dá, gente. Eu acho que o caminho é uma via de mão única. É daqui para frente. É. Basicamente isso. Não dá para estar retrocedendo. Né? Não, não dá. A gente colocou em prática tudo que a gente já sabia, né? E agora tem que caminhar e ser cada vez mais assertivo, porque não para. Ventilar paciente é todo dia e cada paciente é um paciente. Não tem fórmula, né? Receita de bolo, não tem melhor parâmetro ventilatório, não tem melhor modo ventilatório. É beira do leito, é como você falou. E também é equipe multi, né? É que as pessoas... bom, as pessoas precisam descobrir ou entender que a ventilação mecânica é um suporte de vida. Né? Ela não é tratamento de doença. Ela é um suporte de vida. Então, meu doente não vai se curar com ventilação mecânica. Ele vai se curar, dependendo da doença, com a medicação, com tempo, enfim. Agora, se eu gerencio mal o ventilador mecânico, eu estou amplificando o risco desse doente ter um evento adverso, né? Ou ter piores desfechos. Mais lesões. Exato. Ventilação mecânica não é tratamento. Ventilação mecânica é suporte de vida que precisa ser bem gerenciado para não causar lesão pulmonar. Lesão pulmonar e sistêmica, o conceito de biotrauma. Então, qual é a minha prioridade? A minha prioridade é não provocar mais lesão. É basicamente isso. E é isso que ainda não se entendeu. Porque quando você extrapola os limites de uma ventilação segura, as buscas e um ajuste adequado, que você julga adequado de gasometria arterial, você termina transformando esse ventilador mecânico num punhal afiado que está sendo enfiado no peito do doente. Tá? É basicamente isso. Então, eu acho que isso ainda precisa ser aprendido. Talvez a Covid ainda não tenha ajudado, mas talvez não tenha ainda ensinado as pessoas isso. Tá? Olha, só 15% dos pacientes com síndrome de desconforto morrem de hipoxemia refratária. E são casos graves de hipoxemia, né? Com relação ao PF abaixo de 100. Mas os doentes com síndrome de desconforto morrem de choque. Então, olha, eu preciso ter uma gasometria perfeita. Olha, eu preciso... Gente, não é assim. Né? Então, talvez isso é o conceito que precisa ser aprendido e que tem dado mais trabalho da gente fixar no dia a dia. Essa é o que a gente chama, essa é a pedra angular da ventilação mecânica. É o conceito de que o ventilador não pode causar mais lesão pulmonar. Quando a gente conseguir entender isso, talvez a gente melhore mais ainda a nossa expertise e a gente consiga reduzir mais a mortalidade dos doentes mecanicamente ventilados. Olha, Ângelo, o que você acabou de falar, eu acho que é uma grande verdade. Esse suporte de vida chamado ventilação mecânica, ele pode ser um grande agressor, se não bem conduzido, né? É isso mesmo. Então, a gente teve muitas perguntas, né, no Stories, e aqui já apareceu sobre pronativa, né? É uma coisa que permeia a cabeça de todos dentro da equipe multi. E acabou-se que todo paciente que chega, independente de qualquer situação, se tem uma suspeita de Covid, já tem uma indicação de fazer a pronativa, né? Aí, baseado nisso, na sua opinião e no que já temos de relatos hoje na literatura, né? O que poderíamos dizer, né, sobre mito, verdade, sobre a pronativa, que ela ressurgiu, né, baseada até no conceito da prona do Procerva, mas que no Covid ela ganhou uma grande notoriedade e expressão. Mas vamos falar, vamos pensar sobre ela. Vamos lá. Quando começou os primeiros ventos da Europa e começaram a falar de pronação ativa, eu fiz uma colocação de que eu tinha que ter cuidado com isso. Corajoso.
tinha que ter cuidado. Eu levei muita pancada, mas tudo bem. Por quê? Bom, a gente tem que entender uma coisa. Primeiro vamos falar da Ciência, né? prona. Primeiro vamos falar da prona na síndrome de desconforto tradicional. Por que a prona reduz mortalidade? É porque melhora a oxigenação? Não. A prona reduz mortalidade porque ao homogeneizar a pressão transpulmonar no eixo ventro-dorsal, eu consigo induzir menos lesão pela ventilação mecânica. Né? Então, o efeito principal da prona na mortalidade em pacientes mecanicamente ventilados é por redução do risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para a prona ativa. Melhora a oxigenação? Melhora. Você tem redistribuição de fluxo sanguíneo, né? Que é o grande problema dos pacientes COVID. Melhora a oxigenação. Ótimo. Mas altera o prognóstico? Os doentes que fatalmente vão ser entubados, que a doença está numa progressão, essa tendência é revertida pela posição pronativa, acho muito difícil. Tá? Tem um trabalho que saiu agora, um grande trial do grupo espanhol, liderado pelo Carlos Ferrando, que é nosso colega de event. O que eles viram, basicamente? Quando eles compararam cânula nasal de alto fluxo, grupo 1, grupo 2, cânula nasal de alto mais pronação ativa, não houve diferença estatisticamente significativa na taxa de intubação. Mas, olha, houve uma tendência de retardo na intubação no grupo que usou pronativa. Então, esse é o grande medo que a gente tem. É que a prona ativa termine atrasando uma intubação inevitável. Por isso que a gente fala olho no doente. Olho. Quando o doente começa a ter desconforto respiratório, é o momento de passar para a pressão positiva, ou não invasiva, ou, se não for possível, aí a ventilação invasiva. Tá? Esse doente que já tem desconforto respiratório, eu não posso achar que ele vai melhorar com pronação ativa. Pronação ativa é um recurso para melhorar a hipoxemia, mas aparentemente não muda o prognóstico da doença, nem o curso clínico da doença. Né? Obviamente, a gente precisa de mais estudos, porque a gente tem com amostra muito pequena, né? Levels, casos clínicos, enfim. Mas talvez o trabalho do Carlos Ferrando agora tenha sido o primeiro grande trabalho que mostrou. O grande problema é que a gente não tem um terceiro grupo, por exemplo, só com oxigenoterapia convencional. Né? Ele tem lá cânula nasal de alto fluxo, pronativa ou cânula nasal de alto fluxo isoladamente. Mas isso já nos dá um insight de que eu preciso ter muito cuidado com essa tendência da prona de retardar a intubação. Correto. A Ana aqui colocou para a gente o seguinte: após a titulação da PIP, quando realizar mudanças? Né? E aí eu até aproveito, já que a gente vai falar de PIP, baseado nisso, quando a gente acha o PIP, já colaborando com a pergunta dela, ideal, a gente tem que botar aqueles 2 pontinhos, mito, verdade, né? E depois que a gente seta, quando que a gente deve mudar? Que é a pergunta da Ana. Ana, vamos lá. Isso é uma coisa também que a gente discute bastante, porque eu vi muita coisa, né? Eu vi serviço que titulava PIP a cada 4 horas, a cada turno de plantão. A gente tem que entender que toda vez que você faz uma manobra de homogeneização para titular PIP, você está impondo um estresse ao parênquima pulmonar. Né? Então, você está tirando esse pulmão de uma condição de acomodação e você está aumentando o estresse, você está distendendo esse pulmão, fazendo uma sobredistensão intencional. Então, bom, basicamente, o que a gente discute? Olha, se você inicialmente institui parâmetros básicos, quais são os parâmetros básicos? Que a gente estabeleceu, tem bastante ruído, acho que são suas crianças aí, né? Quando você institui parâmetros básicos, volume corrente, dentro do protocolo event, com a PIP, né?
E se com esses ajustes, esses parâmetros, você consegue ter uma mecânica respiratória adequada e uma relação PO2-CO2 acima de 150, você não precisa, naquele momento, titular PIP. Tá? Opa, minha relação PO2-CO2 está abaixo de 150, ou eu tenho uma mecânica inadequada. Driving pressure acima de 15, pressão de platô acima de 30. Vou fazer uma titulação de PIP para ver se eu ganho área funcional do pulmão e eu jogo essas variáveis para dentro do limite protetor. Ou eu consigo jogar a relação para cima de 150 para não ter que pronar o doente. Beleza. Fiz uma titulação, estabeleci essa PIP, tá? E dentro das 24 horas seguintes, eu mantive um doente com driving pressure abaixo de 15, pressão de platô abaixo de 30, relação PF acima de 150. Eu não tenho por que nessas 24 horas titular PIP de novo. Tá? Então, opa, 24 horas, o doente tem relação PF acima de 200, é a hora de começar a fazer desmame de PIP. Baixar 2 centímetros d'água de PIP, esperar em 8 horas, ver como é que isso é. Então, veja, se eu fico o tempo todo mexendo na PIP, subindo PIP, descendo PIP, subindo PIP, descendo PIP, como é que eu vou fazer o desmame dessa PIP? Hã? Então, é basicamente isso. Olha, estabeleci uma PIP agora. Nessas 24 horas, meu doente está lá, com mecânica adequada, oxigenação acima de 150. Não vou mexer. No outro dia, bom, meu doente está mantendo parâmetros protetores, relação acima de 200. Desmame de PIP. Basicamente isso, tá? Então, essas são. Quais são as condições para retitular a PIP? A gente até colocou isso dentro do protocolo event. Antes, quando você tem uma relação PO2-FO2 menor do que 150, antes de pronar. 2, quando você tem mecânica respiratória desfavorável. 3, quando você titulou PIP por complacência ou por driving pressure e você alterou o volume corrente. Porque a PIP foi titulada para aquele volume corrente. Se você alterou o volume corrente, ela já não é mais a PIP adequada. Tá? Eu titulei PIP com C, mas estou titulando com 8. Aquela PIP que você titulou era adequada para 6 ml, não é adequada para 8. Então, é uma condição que você tem que retitular. Fora dessas condições extraordinárias. As pessoas perguntam muito, olha, eu tenho que obrigatoriamente titular PIP quando pronada? Não. Se você pronou o teu doente e ele tem mecânica respiratória favorável e relação boa, você vai titular PIP para quê? Agora, quando você voltar para supino, dentro daquela janela de 4 horas, onde você espera para ver o que, é que vai acontecer. Se o teu doente caiu, relação abaixo de 150 depois de supinado, você pode fazer uma titulação para tentar jogar essa relação para cima de 150, não ter que pronar o doente de novo. Tá? Mas não tem essa coisa de ter um horário regular para fazer. Isso acontecia com a analogia que eu faço, é o que a gente via antigamente, essa aspiração endotraqueal. Você pegava na papeleta, tinha aspirar o doente de 4 em 4 horas. Né? Não é uma necessidade. Não dá para ser assim. A mesma coisa de titulação de PIP, quando for necessário. Correto. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, mas temos uma pergunta que também veio para o Stories. Alguns pacientes no COVID, ele tem uma secreção tipo chiclete. Instilar solução fisiológica, mito ou verdade? Olha, Patrícia, existem alterações na COVID-19 que propiciam uma secreção mais espessa, tá? Instilação de solução fisiológica, ela não deve ser rotina. A gente já tem isso muito bem estabelecido na literatura, inclusive em alguns guidelines, o próprio guidelines da ARC já coloca isso. A instalação de soro fisiológico, ela está relacionada a um possível aumento do risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, o deslocamento do biofilme do tubo endotraqueal. Então, não deve ser rotina. Quando é que eu preciso instilar solução salina? Quando eu tenho uma secreção muito espessa que eu não consigo remover, e isso tem impacto na resistência, né? Estou ventilando em volume, estou tendo um pico de pressão muito elevado por conta de uma resistência provocada por secreção acumulada no tubo endotraqueal. Isso está causando desconforto, aumentando o trabalho respiratório do doente, e eu não estou conseguindo. Bom, eu vou lá e instilo, mas instilo dentro de
uma quantidade adequada, né? Porque eu já vi gente pegando seringa de 20 ml fazendo flush, né? E aí você, obviamente, você não vai aspirar todo o soro que você joga lá. Então, ou quando você tem um tampão oclusivo, daquele que, olha, ou eu faço isso, ou eu vou ter que trocar o tubo do doente. Então, essas secreções espessas que cursam com aumento substancial de resistência, aumento do trabalho respiratório do doente, tampões oclusivos, eu tenho indicação. Mas não dá para ser de rotina. Rotineiramente, não. Isso está bem claro, Não. tá? Isso pode piorar prognóstico no doente. Nada de ir para o leito com a seringa pronta, como se fizesse Não, parte pelo da amor de conduta. Deus. Não. É o chamado kit, né? O cara já vai. Não. Agora não. Agora na Covid não, que a maioria dos hospitais usou sistemas fechados, né? Mas antes da Covid, muitos hospitais no Brasil usam um sistema aberto de aspiração. Então o cara já vai para a beira-leito, já leva lá o catéter de aspiração, ele já leva lá a seringa de soro, é um kit, né? O indivíduo monta, né? Sem sentido nenhum. Não. Então, o Gabriel colocou aqui pra gente. Vi que no começo da live o professor estava explicando sobre espaço morto instrumental. Como funciona quando temos disponível o ATC? Ele influenciaria nesse espaço morto instrumental? Confesso que eu não sei o que é ATC, Gabriel. Compensação de tubo traqueal. Hã? Compensação de tubo traqueal. Ah, É tá. aquele sistema de compensação de tubo. Tubo Que compensation. Ok. No Bennett Tube Compensation, é o TC do Bennett. Tá? Não, ó, cuidado. Compensação de tubo é para diminuir a resistência imposta pela prótese. Tá? Ao Você está fluxo. adicionando ali, o ventilador termina adicionando um suporte que compense de acordo com o fluxo e com o diâmetro do tubo essa resistência adicional imposta, mas não reduz o espaço morto. Tá? O espaço morto não tem relação com a resistência direta. Tá? Lembrar disso. O espaço morto tem relação com toda a área onde o gás transita e não há troca gasosa. Então, o Tube Compensation, o ATC, ele não reduz o espaço morto, ele simplesmente diminui a resistência imposta pela prótese, quer seja tubo, quer seja traqueostomia, quando você seleciona lá no ventilador. Ok. E a PIP fisiológica, Ângelo? Esse é talvez um dos maiores mitos da terapia intensiva é a PIP fisiológica, né? Eu tenho que dar uma PIP no ventilador para compensar a PIP fisiológica que o doente perdeu. Ele não perde porque ele nunca teve, né? Basicamente isso. Ele não tem PIP fisiológica. Nós não temos. Nós temos um equilíbrio pressórico ao final da expiração, onde há um zero de pressão positiva no alvéolo, um zero relativo. O que a gente chama zero relativo? Porque é um equilíbrio entre a pressão alveolar e a pressão ambiente, né? A pressão barométrica. Se você está a nível do mar, 760 mmHg. 760 dentro, 760 fora, é um zero relativo. Então, nós não temos, ao final da expiração, uma pressão supra-atmosférica. PIP, pressão positiva, é supra-atmosférica. Ao final da expiração, meu alvéolo não permanece com a pressão supra-atmosférica, porque se isso acontecesse, eu teria que deflagrar essa pressão positiva na inspiração, eu teria que negativar essa pressão positiva na inspiração para que eu gerasse fluxo inspiratório. E isso ia me levar a um extremo. 24 horas por dia, 365 dias por ano, todos nós estaríamos mortos de sobrecarga muscular ventilatória, tentando vencer essa bendita dessa PIP fisiológica. Isso não existe, né? Por que o meu alvéolo não colapsa? Não colapsa. O que mantém capacidade residual funcional? Equilíbrio estático ao final da expiração, da tendência de recolhimento elástico dos pulmões e expansão de caixa torácica. Essas duas contraforças se equilibram e mantêm meu pulmão com uma CRF. Tá? Além disso, a gente tem nitrogênio no interior do alvéolo, a gente tem surfactante, vai reduzir tensão superficial, então esses mecanismos impedem colapso. Não há uma PIP fisiológica. Né? Ok. A gente está chegando aqui aos 51 minutos, né? Que mais ou menos 1 hora de live e o Instagram se encerra.
E aí, queria perguntar assim, Ângelo, diante disso tudo, ainda é o nosso mês, o mês da fisioterapia, hoje é o mês dos nossos colegas médicos, grandes amigos médicos nós temos, Parabéns a né? todos os médicos, né? Parabéns para todos. Parceiros. Nunca trabalhamos tão juntos e com tanta parceria, né? Pois E, é. e estamos longe dessa história toda acabar, né? Uhum. Vamos ter que ter ainda situações para vencer pela frente. E eu queria perguntar para você assim, uma mensagem, né, que você poderia estar deixando, né, para encerrar essa live sobre todo o contexto, né, da nossa atuação e diante desse cenário da pandemia, enfim, e também agradecer demais a sua participação. Você é sempre uma pessoa que esclarece as coisas e nos coloca no patamar de conhecimento. Eu costumo dizer sempre para todo mundo que quando a gente tem algo, esse algo não é porque está no papel ou foi nos dito. A propriedade ela está relacionada ao conhecimento. Quando Isso, você tem exatamente. conhecimento do que você faz, você tem a propriedade daquilo, né? Eu acho que É, talvez essa é a minha mensagem para tudo e para todos, né? claro, Sempre. exato. Muito bom, muito bem colocado, Patrícia. Eu acho que é justamente isso. Eu costumo dizer que ninguém ganha respeito pendurando um diploma na parede. Não ache que colocar um diploma na tua parede ou colocar no teu jaleco lá, doutor fulano de tal, as pessoas vão te respeitar por isso. Não funciona assim. As pessoas se respeitam pelo teu conteúdo. Né? Então, se você quer ser respeitado, busque esse respeito, conquiste esse respeito. Respeito que se conquista, respeito você não impõe. Isso vale para qualquer categoria. Né? A gente tem uma parceria hoje fantástica com todas as categorias. Eu preciso trabalhar com todas as categorias. Ninguém é uma ilha. Ninguém trabalha sozinho. Né? O corpo humano é dotado de órgãos, cada um com a sua função, cada um cumprindo sua função. Então, a gente precisa dessa parceria. E talvez você tocou bem, essa parceria tenha se reforçado agora, inclusive com profissionais que a gente não tinha tanto contato quanto os próprios anestesistas, né? A gente teve muito anestesista agora e foi uma troca muito legal. E a gente precisa, de novo, a gente precisa continuar daí para frente, né? Agora, gente, é fundamental. A gente precisa cada vez mais aprimorar conhecimento. A gente precisa cada vez mais entender que a gente tem que crescer enquanto categoria baseado nesse respeito profissional. Quando as outras categorias olham para você e dizem, cara, eu preciso muito do fisioterapeuta aqui, você entende que o teu papel está sendo cumprido. É basicamente isso. A partir do momento que as pessoas dizem assim, olha, não, bom, o fisioterapeuta aqui não está fazendo diferença nenhuma, você some do mapa. Então, é entender que não tem... Patrícia, sinceramente, algumas coisas eu até entendo. E eu vou fazer aqui um sincericídio. Eu vou cometer um sincericídio. Eu até entendo, eu até entendo na necessidade das pessoas trabalharem. Eu entendo isso. Mas, olha, eu fico muito preocupado quando eu vejo uma pessoa dizer assim, olha, eu nunca trabalhei com ventilação mecânica, eu me formei há 10 anos e segunda-feira eu vou assumir um plantão na UTI. Eu preciso aprender ventilação mecânica em uma semana. Você tem algum curso? Não é assim, não funciona, gente. E onde é que Para fica? ninguém, Eu para entendo a ninguém. necessidade de trabalhar, mas do outro lado dessa linha tem um paciente que precisa sobreviver, que precisa ser bem cuidado, que precisa ter expertise. E aí eu pergunto, se inverta a posição, vá para o lugar do paciente e se deixe conhecer que a pessoa que vem tratar de você está há 10 anos sem lidar, em uma semana quer aprender. Você gostaria disso? Né? Então, são essas coisas que a gente tem que entender. Tá? É expertise. Eu faço uma pirâmidezinha aqui, olha. O que eu tenho na base da pirâmide? Conhecimento fisiológico, racional fisiológico. Qual é o outro degrau da pirâmide? Conhecimento clínico.
Qual é o terceiro degrau da pirâmide? É o conhecimento da máquina, do funcionamento da máquina. Tá? Qual é o quarto degrau da pirâmide? É o conhecimento das variáveis do ventilador mecânico. Né? Ou seja, o que é uma variável ciclística, o próprio gerenciamento. Qual é o topo da pirâmide? Agora você está pronto para lidar com o ventilador mecânico. Se você não seguiu essa pirâmide, você vai provavelmente fazer uma reprodução de parâmetros ou vai colocar lá parâmetros aleatórios e isso não funciona. E pagar Então, para ver, né? perceba que é um caminho que a gente tem que trilhar. São etapas, são coisas que estão ali. Não tem como. Imagina, eu não sei nada de fisiologia. Como é que eu vou gerenciar um ventilador mecânico? Né? Então é isso, gente. Eu acho que a gente cresceu enquanto profissão. Eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou. Eu tenho muito orgulho de ser fisioterapeuta. Tá? Eu vivo a fisioterapia. Depois da minha família, da minha mãe, da minha esposa, meus filhos, é a coisa que eu mais amo na vida. Então, eu tenho muito orgulho disso. E eu sinto orgulho quando a minha profissão cresce. Ai. Eu sinto orgulho quando eu escuto dizer, cara, eu vi um fisioterapeuta fantástico. Me enche de orgulho. Né? Então, eu acho, gente, que não é o Ângelo que é bom, a Patrícia que é boa, o nosso colega Sancler, que estava até aqui na live, que é bom. Não são essas pessoas que são boas, é a fisioterapia que é boa. É a fisioterapia. Essas pessoas são as pessoas que, de uma forma ou de outra, têm acesso a uma rede social, estão se destacando, mas a fisioterapia é muito boa. E a gente precisa entender isso. Agora, novamente, precisamos conquistar isso. E eu conquisto isso com estudo, com aplicação, com questionamentos. A ciência se faz no questionamento. Não aceitem. O Ângelo não vai estar sempre certo. A Patrícia não vai estar sempre certa. Nós erramos. Então, no momento que você disser, cara, eu acho que o Ângelo falou alguma coisa errada. Sim. Onde é que eu vou buscar? Eu vou buscar na fonte. Eu vou lá no PubMed, vou pesquisar. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Temos que ser provocativos, né? O tempo inteiro. Provocativos. O tempo inteiro. Até porque, como você falou, a própria ciência, ela é provocativa, ela está mudando o tempo inteiro. Então, a leitura e a análise crítica, né, do que era e do que está saindo agora é provocador, né? E quem tem a base da pirâmide consegue entender aqui, isso tudo e ter uma opinião. Tem uma moça que colocou um comentário agora, Eduarda, a Duda é anestesista lá de BH, né? Duda, eu vou falar, viu? A Duda é uma das pessoas que mais bate bola comigo. A Duda tem um trabalho fantástico nas UPAs, né? Ela conseguiu estabelecer protocolos de ventilação mecânica na UPA lá que ela está, ela conseguiu ajustar as coisas. Então, assim, um trabalho médico junto com a fisioterapia que ela fez lá na UPA, muito legal. Então, você vê que quando as pessoas começam a se dar as mãos, a coisa caminha. E os pacientes agradecem, né? Quem agradece isso é o paciente. Então, é isso que a gente tem que pensar, sabe, Patrícia? E como você estava falando, a questão da provocação. Você, nós somos professores. Tem coisa mais chata do que você começar uma aula, terminar uma aula, ninguém te perguntar absolutamente nada. Dá vontade de parar. Pois é. Então, a gente vive da provocação. Então, provoquem-nos. Vão lá no nosso Instagram, perguntem, votem. Se não querem perguntar nas postagens, botem no direct. Mas perguntem, provoquem, questionem. A ciência nasce do questionamento, né? É isso que a gente tem que fazer. Não aceitem a coisa por osmose. Né? Não aceitem. Não aceitem esse conhecimento que às vezes foi aprendido. Na minha época de faculdade, a gente tinha um colega que a gente dizia que ele fazia cultura axilar. Porque ele pegava todos os livros na biblioteca, botava debaixo do braço, mas não abria um, né? A gente achava que pegava por osmose, da axila para o cérebro. Boa! Esse conceito de aprender por osmose, porque, bom, você pegou um detalhe, alguém falou alguma coisa, mas você não abriu o livro. Naquela época era livro, hoje está na internet, né? Você não foi na pesquisa, você não questionou, você não sabe se aquilo aí. Você começa a reproduzir aquilo na sua prática. Você é técnico, né? Você é técnico. Tá? Você é replicador de fórmula, né? De receita. Então, e esse não é o nosso papel, ser técnico, né? Exatamente, Patrícia. É justamente isso, é quebrar esse padrão de repetição, de receita pré-programada, pré-fabricada, e entender, vamos voltar
demos um giro agora total, né? Vamos voltar ao início da live, entender que a ventilação é individualizada, que cada caso é um caso, e saber gerenciar isso. Patrícia, mais uma vez, muita gratidão. Né? Obrigada a você. Obrigada a todos. Mais um curso da nossa parceria, né? Agora a gente conclui. Em novembro a gente começa a nossa nova proposta, né? De ventilação avançada com toda a pitada de ventilação mecânica, né? Isso aí. Com muito carinho e muito provocador, né? Isso, exatamente. Essa parceria tem sido uma parceria muito boa, né? E eu agradeço bastante a Interfísio. É aquela coisa da confiança, né? Eu confio muito na Interfísio Cursos, é a empresa que me gerencia atualmente, né? É a quem eu confio e fico super tranquilo porque eu sei que vai sair coisa boa, tá? E a gente sabe o tamanho dessa responsabilidade, mas na verdade a gente tem um objetivo e está do mesmo lado, né? Fisioterapia. Exatamente. Então, Gabi, são então, modos avançados, tá? A gente vai discutir agora em novembro os modos avançados de ventilação mecânica, certo? Esse curso vai ter foco principalmente nos modos avançados. Boa noite, gente. Bom domingo. Boa noite, gente. Semana. Fiquem com Deus. Bom fim de semana final e boa semana para todo mundo. Tchau.